Padre Pio, que carregou no corpo as chagas de Cristo e no coração o peso das almas, não falava do sofrimento humano com teorias, mas com lágrimas. Entre as visões mais dolorosas que Deus lhe permitiu ver, havia uma que ele quase nunca mencionava em público. Era o destino espiritual da alma que, esmagada pela dor, tira a própria vida. Muitos pensam que Deus abandona essas almas. Padre Pio viu algo diferente, não para justificar o ato, mas para revelar o drama invisível que acontece depois do último suspiro. Padre Pio dizia que algumas dores humanas são tão profundas que apenas Deus conhece sua verdadeira medida. Em confidência a filhos espirituais, ele revelou que, em certos momentos de oração intensa, o Senhor lhe permitiu ver o estado de almas que haviam tirado a própria vida. Não era uma visão simples, nem curta, nem isenta de sofrimento. Era um retrato espiritual marcado por combate, confusão e um silêncio pesado. Ele via que, no instante final, muitas dessas almas não desejavam ofender a Deus. Estavam esmagadas por um peso interior que parecia maior do que o próprio corpo podia suportar. Havia medo, desespero, escuridão, mas também, em alguns casos, um último grito interior que não chegava a ser palavra, apenas um pedido confuso por alívio. Padre Pio dizia que esse detalhe mudava tudo no juízo de Deus. Contudo, ele também via algo que poucos tinham coragem de ouvir. O sofrimento não terminava automaticamente com a morte. A alma que tira a própria vida não encontra paz imediata. Ela entra num estado de profunda purificação, porque interrompeu um dom sagrado, a própria existência, sem compreender plenamente suas consequências eternas. Não era uma condenação automática, mas também não era um descanso. Padre Pio descrevia esse estado como uma dor misturada com arrependimento tardio. A alma percebia, com clareza dolorosa, que a cruz que parecia insuportável na terra poderia ter sido transformada em fonte de graça. Essa revelação causava um sofrimento espiritual intenso, não por ódio de Deus, mas pela luz repentina da verdade. Ele insistia em algo fundamental. Deus não se alegra com a perda de nenhuma alma. O que Padre Pio via não era um Deus vingativo, mas um Pai justo que respeita a liberdade humana e, ao mesmo tempo, usa todos os meios possíveis para salvar. Em muitos casos, a misericórdia divina atuava através das orações feitas depois da morte, especialmente missas, rosários e sacrifícios oferecidos por essas almas. Por isso, Padre Pio pedia com urgência: nunca julguem, nunca declarem perdida uma alma que sofreu demais. Ele dizia que havia batalhas espirituais invisíveis acontecendo no último segundo de vida e que só Deus conhecia o grau de responsabilidade real de cada pessoa. Mas ele também advertia com firmeza: o sofrimento humano nunca é um sinal de abandono divino. Quando a dor cresce, a graça está mais próxima, ainda que não seja sentida. O demônio age no silêncio, na solidão e no desespero. Por isso, Padre Pio via esse tema como um chamado à vigilância, à caridade e à presença. Ele chorava ao falar dessas visões. Chorava porque via quantas almas poderiam ter sido sustentadas por uma palavra, um abraço, uma oração feita a tempo. Para ele, cada vida era uma missão, mesmo quando marcada pela dor mais profunda. Padre Pio explicava que o maior erro humano ao falar do suicídio é imaginar que o julgamento de Deus acontece como um tribunal frio, rápido e impessoal. Segundo as luzes que ele recebeu,
O encontro da alma com Deus após tirar a própria vida é um momento de verdade absoluta, uma verdade que fere, mas também pode curar. Ele dizia que, quando a alma se apresenta diante de Deus, tudo o que foi vivido vem à tona de uma só vez. As dores escondidas, os traumas não curados, as noites sem consolo, as orações que pareciam não ter sido ouvidas. Nada fica oculto. A alma passa a enxergar sua própria história como Deus a viu. E isso, por si só, já é um julgamento. Padre Pio afirmava que muitas dessas almas não são julgadas pelo ato isolado, mas pelo estado interior em que se encontravam. Há uma diferença profunda entre o pecado cometido com plena lucidez e aquele nascido de uma mente ferida, exausta, obscurecida pelo sofrimento. Deus pesa aquilo que os homens não conseguem medir, mas ele também via algo que o deixava em silêncio por longos minutos. A dor da alma ao perceber que não estava sozinha, que, mesmo nos momentos mais escuros, havia graças atuando, pessoas rezando, anjos sustentando. Essa consciência não gerava condenação, mas um arrependimento profundo, quase insuportável. Não por medo do castigo, mas por amor ferido. Padre Pio dizia que esse arrependimento é uma chama purificadora, uma chama que queima tudo o que não é amor. É por isso que muitas dessas almas passam por um purgatório doloroso, porém cheio de esperança. Um lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram sem se contradizer. Ele insistia: o inferno não é povoado por quem sofreu demais, mas por quem recusou o amor até o fim. Já o purgatório, embora doloroso, é um sinal de que a alma ainda pertence a Deus. E Padre Pio acreditava que muitas almas marcadas pelo desespero se encontram ali, aguardando a ajuda da igreja militante, nós. Por isso, ele pedia, quase suplicando, que nunca se deixe de rezar por essas almas. Cada oração, dizia ele, é como uma gota de água numa ferida ardente. Cada missa oferecida tem um peso eterno. Cada sacrifício aceito com amor pode abreviar sofrimentos invisíveis. Padre Pio também alertava os vivos: o silêncio mata, a indiferença mata. Muitas vezes, a alma que tira a própria vida não quer morrer, quer apenas que a dor pare. E quando ninguém percebe, o desespero fala mais alto. Ele dizia que a igreja não deve apenas condenar o pecado, mas aprender a reconhecer o sofrimento. Porque onde a dor é ignorada, o demônio encontra terreno fértil. Onde há escuta, presença e oração, a graça encontra passagem. Essa visão transformou o Padre Pio num intercessor incansável. Ele carregava essas almas em suas penitências, jejuns e lágrimas. Sabia que, no mistério da comunhão dos santos, nada se perde. Padre Pio encerrava esse tema com uma advertência que não vinha do medo, mas do amor profundo pelas almas. Ele dizia que falar sobre o destino eterno de quem tira a própria vida não é para alimentar curiosidade, nem para julgar os mortos, mas para despertar os vivos. Segundo ele, o maior perigo não está apenas no ato extremo, mas no caminho silencioso que leva até ele. Um caminho feito de isolamento, de fé abandonada, de oração interrompida, de dores não entregues a Deus. O demônio, dizia Padre Pio, não empurra a alma de uma vez. Ele cansa, ele confunde. Ele convence a pessoa de que Deus se afastou, quando, na verdade, Deus está mais próximo do que nunca. Padre Pio afirmava com firmeza: Deus nunca abandona uma alma no sofrimento. Mesmo quando tudo parece escuro,
há graças ocultas agindo. O problema é que o desespero fecha os olhos da alma, tornando-a incapaz de enxergar a mão estendida do Pai. E é por isso que o suicídio é uma tragédia espiritual. Não porque Deus deixe de amar, mas porque a alma deixa de esperar. Ainda assim, ele fazia questão de repetir: a misericórdia de Deus é maior do que qualquer abismo humano. Há casos, dizia ele, em que o último suspiro da alma é acompanhado de um arrependimento silencioso, instantâneo, conhecido apenas por Deus. Um único segundo de contrição pode mudar toda uma eternidade. Mas essa esperança não elimina a responsabilidade dos vivos. Padre Pio alertava que cada palavra que dizemos, cada julgamento precipitado, cada frieza diante da dor alheia, pode pesar na eternidade de alguém. Muitas almas se perdem não por falta de fé, mas por falta de amor ao redor. Por isso, ele fazia um apelo direto: cuidem uns dos outros, rezem mais, escutem mais, não minimizem a dor alheia. Uma alma em sofrimento não precisa de discursos, precisa de presença. E onde há presença verdadeira, Deus age. Padre Pio também lembrava que a oração pelos mortos não é simbólica. Ela é real, eficaz e poderosa. Quando rezamos por uma alma, algo acontece no mundo invisível. Correntes se rompem, penas são aliviadas, esperanças renascem. Nada oferecido a Deus com amor se perde. Ele dizia que muitas almas aguardam apenas isso: alguém que reze por elas, alguém que ofereça uma missa, alguém que diga, mesmo em silêncio: você não está esquecido. E então vinha o alerta final, quase como um sussurro: ninguém está imune ao desespero, nem os fortes, nem os piedosos, nem os que aparentam fé sólida. Por isso, a vigilância espiritual é um ato de humildade. Permanecer em oração não é exagero, é proteção. Padre Pio nos deixa, assim, uma lição dupla: não brincar com o sofrimento da alma e nunca subestimar a misericórdia de Deus. O céu e o inferno são realidades sérias, mas entre eles existe um oceano de misericórdia onde muitas almas ainda podem ser salvas. Se este tema tocou seu coração, não feche este vídeo apenas como mais um conteúdo. Transforme-o em oração. Reze por quem sofre. Reze por quem partiu. Reze por você mesmo.